Shalom, 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 meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Sapemeric Eder-Kaiser, diretor aqui e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, localizado aqui na região sul de Minas, sul capixaba e leste de Minas. Nós estamos aqui desde o ano de 1992 com a empresa CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esta é uma instituição de ensino regular e o objetivo dela é difundir e ministrar o ensino teológico. Quando falamos em teológico, falamos evidentemente da Bíblia Sagrada, né? Esse é o nosso objetivo, estudar a Bíblia Sagrada. Nós temos aqui 3 principais cursos, fora mestrado e doutorado, em Xilologia, que é Cantares, e Gemátria, que são estudos dos números na Bíblia. Nós temos o básico dividido em 6 blocos de 6 matérias, temos o intermediário com 4 blocos também com 18 matérias e o curso bacharelado, que é o ponto de culminância dos cursos livres, com mais 12 matérias e o artigo de conclusão. Estamos ministrando as aulas do curso intermediário e este é o 6º bloco da matéria chamada História do Cristianismo. Nós começamos a história do cristianismo lá com a morte de Jesus, né? No ano 26 ou 30 e pouco, segundo a contagem do calendário. Se a gente observa o calendário regular, seria 6 antes de Cristo que Jesus nasceu. Então, se ele morreu com 33 anos, é 33 menos 6. 27 com mais 6, 33. Teria morrido no ano 27. E, então, começa por ali a igreja, fase 1. Lembrando que esse período da igreja também está caracterizado no Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nessas 7 cartas nós encontramos características, detalhes no livro de Apocalipse sobre a história da igreja. Iniciando com Éfeso e culminando com Laodiceia, que é a igreja de hoje, a igreja morna, né? Portanto, és morna, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o enfoque que é dado por esse autor, que é o autor do nosso livro-texto, que é o Knight Wanglin, História do Cristianismo da CPAB, ele procura enquadrar os fatos que vão acontecendo durante o período histórico dentro desses detalhes especificados pelas igrejas do Apocalipse. Lembrando também que a Bíblia explica a Bíblia, a primeira regra da hermenêutica, né? E então em Éfeso nós também temos uma comparação com as 7 parábolas do reino de Mateus 13. Saindo Jesus de casa, pôs-se à beira-mar e passou a lhes falar. Então, casa, judeu, mar, povos, tribos, línguas e nações, conforme encontramos em Apocalipse. Então Jesus deixa o judeu ver para o que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, que é a igreja, deu-lhes poder de ser chamados filhos de Deus. Então, são as mesmas parábolas, as 7 parábolas do reino, em Apocalipse e em Mateus 13, são também as mesmas referências às 7 cartas do Apocalipse. E também encontramos esses mesmo detalhe das 7 cartas nos 7 tempos do Eclesiastes, capítulo 3, começando com o tempo de nascer e depois até o tempo final, que é o tempo de morrer, né? Que seria o tempo de guerra e tempo de paz. Então, ali nós temos 28 tempos, divididos em 7, temos 4 para cada igreja. Cada igreja coincide exatamente com 4 tempos daquele ali. E também, a mesma coisa ocorre também com os espíritos, com o Espírito de Deus mostrado em 7 características no livro de Isaías. Espírito de temor, espírito de conhecimento, são 7 espíritos que apresentam ali, 7 características do Espírito de Deus, com os 7 blocos de tempos de Eclesiastes, também com as 7 parábolas, são as mesmas 7 cartas do Apocalipse. Começando com Éfeso, a igreja mãe, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, Esmirna, a igreja perseguida, depois Pérgamo, o casamento da igreja, quando Constantino edita, né, o edito de Milão, depois o edito de tolerância com Teodósio, depois Tiatira, a igreja é corrompida completamente, né? Todas as heresias, todos os dogmas surgiram nesse tempo. Desculpe. Depois nós encontramos a igreja reformada em Sardes, a igreja renovada em Filadélfia e a igreja morna, a igreja final nos nossos dias de hoje, que é a igreja de
Laodiceia. O nome Laos de Caios vem, então, direito do povo. É o tempo da mornidão, né? As águas de Laodiceia, elas eram mornas, porque elas saíam de duas cidades, ou Hierápolis ou Colossos. Tanto uma como outra, ela saía ou fria, porque havia água muito fria, natural, uma fonte natural, uma cidade, e havia água muito quente na outra cidade. Então saía muito quente, chegava morna. Saía muito fria, chegava morna. Então são fases, né? A vida do cristão é assim. Para você chegar quente, você passa pelo meio termo, que é o morno. Ou se você estiver voltando, depois de ferver a água, para ela voltar para ser também fria, também tem o tempo do morno, a mornidão. Então essas cartas representam essa história que nós estamos tratando aqui, que é a história do cristianismo. E no último bloco, que é o bloco 5, quinto, nós estudamos então o impacto da reforma em toda aquela região ali, com a reforma na Suíça, a reforma na Itália, a reforma na França, a reforma na Espanha, a reforma na Inglaterra. Hoje, nesse último bloco, nós vamos apresentar a localização de cada país na reforma. Então vamos começar com a reforma na Espanha, mostrando como foram os impactos na Espanha, depois na França, depois seguiremos para a Alemanha, e então a Alemanha, que é a terra da reforma, né? A terra de Lutero. Depois a reforma na Inglaterra, que já é uma ilha, tem que atravessar o Canal da Mancha, da França para a Inglaterra. Seguinte, na Escócia, depois a Escócia dos países presbiterianos, né? Depois da Escócia veremos então a reforma na Suíça, depois Países Baixos, chamado Holanda e Bélgica, depois a reforma na própria Itália, que era a sede do Papado, do Vaticano, depois a reforma na Boêmia, na Áustria, na Morávia e na Hungria. A Boêmia hoje é a região dos tchecos, né? E Polônia, depois Portugal, e Irlanda e País de Gales. Depois, para encerrar, a influência da reforma nos países escandinavos, né? A Suécia, Noruega, Finlândia, depois Letônia, Estônia, Lituânia, Rússia. E assim vamos encerrar então o nosso estudo sobre a história do cristianismo, feito então em 6 blocos. Vamos ficar por aqui, ficamos na paz, tchau, tchau.